do início do livro, né? Então, assim, permite que aquelas pessoas que entram mais tardia depois possam dar continuidade estudando o início. E nós estamos, nesse estudo agora, na parte quarta, a última parte, né, do livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 2, né? Então, nós já vimos aí a instituição das penas de gozo futuro, a intervenção de Deus, e vamos dar continuidade hoje a essas questões na pergunta 974. Bem interessante, né? De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem semelhante a tantas outras tomada como realidade. Mas o temor desse, Kardec faz a pergunta aí. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Esse é o que as igrejas que por predomínio diziam, né? Que esse temor que faz a pessoa o freio, né? E aqui que essa resposta que os espíritos vão dar, ó. Vede-se serve de freio, mesmo entre os que ensinam. Se ensinar-lhes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Porque é isso que acontece, né, cara? A igreja fica. Aquela história lá que a Terra era a sede do universo, depois provou que não era, a, e outras que a igreja às vezes demorou, né? No início chegavam até condenar as pessoas que defendiam essas ideias e depois teve que voltar atrás, né? Então, quer dizer, aí que eu dizia comigo, porque é assim, porque é a igreja que diz tal, que não sei o quê, e depois não é verdade, né? Por isso que está dizendo, né? E o Kardec comenta sobre isso. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daquele sofrimento, o homem não encontrou corporação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo os povos modernos herdados dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme. É verdade, né? A 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto as durações desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Por quê? Ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Olha essa resposta, hein, gente? Que muitas pessoas, mas eu não faço mal para ninguém, eu não vivo aquela vida. É fácil você fazer isso, né? Você viver uma vida de, já comentamos isso, já no estado dos estudos, de isolamento e tal. Não, mas eu não faço mal para ninguém. Mas olha a resposta, ó. Por todo o bem que houvera podido fazer, e não fez. E por todo o mal que decorrera de não haver feito bem. Olha, não é só né, não fazer o mal, né? É fazer o bem.
profundo essa resposta. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído do nevoeiro e vê que a distância e vê que o distancia da felicidade. Mais sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. E o Kardec comenta. Na realidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe que lhe falta atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta a percorrer, a fim de chegar no fim da sua jornada. Aqui só esclarecendo, assim, que foi comentado no início de tudo, mas muitas pessoas às vezes entram agora no estudo, não conhecem, né? O termo erraticidade, né, os espíritos colocam para aqueles espíritos do mundo espiritual que ainda necessitam reencarnar. Então, todo espírito que está no mundo espiritual, né, pela forma que desencarnado, que ainda necessita desencarnar, é considerado erraticidade. Então, quando a gente ouvir essa palavra erraticidade, a gente já compreende nesse sentido, né? Pode ter espírito lá no mundo espiritual que já está mais evoluído, puro lá e tal, e daí ele não necessita mais, então ele não está na necessidade porque ele não é obrigado, ele não é. Esse tema necessidade é exatamente isso. Ele ainda necessita vir reencarnar no mundo terrestre. É bom a gente ficar sempre repetindo isso, né? Porque como é rotativo, muitas pessoas nos conhecem hoje, então já vai compreendendo esse sentido dessas palavras, né? Aqui, Pereira, você pode voltar um pouquinho? Aqui onde ele fala o espírito, na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, futuro, papapá. Então, ele faz é como se fizesse uma retrospectiva, né, das vidas, ou principalmente deve ser a última, né, eu imagino. Só que isso aí é muito diverso, né, porque depende muito de cada espírito e como essa passagem se fez, não é? Mas eu entendo que o que diferencia, não sei se é isso, mas eu imagino, é o tempo que ele leva para que isso aconteça. Tu certa? Ah, sim, é verdade. Nesse ponto aí de conscientização, sim, porque tem uns que ficam encarnações e reencarnações e vão ao mundo espiritual digamos assim, não se toca, né? Demora Então, mais. É, é, o termo mais comum que a gente usa, assim, né? Não cai a ficha, né? E outros já vão mais rápido, né? Já se arrepende e já começam essa jornada. É bem nesse é, sentido mesmo, né? Não dá para colocar assim no pé da letra que é assim, né? Existe uma variável aí, né? é porque aqui coloca como sendo isso. Ah, tá, assim, 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 mas não é, né? Porque o que eu Não, entendo também é não, que não. a diversidade é enorme, porque eu vou comentar, daí você me ajuda aqui. Quanto mais materialista, mais apegado às questões aqui da Terra, apegado às questões materiais, e não ter trabalhado essas questões das tendências, e a pessoa desencarna com várias questões que, inclusive, nem se percebeu. Por exemplo, né, faleceu com uma série de dependências aí, fazendo mal às pessoas, por exemplo, então ele desencarna sem ter muita noção, inclusive, do mal que fez, vamos dizer assim. Mas eu acredito que em algum momento, né, na erraticidade, ele vai ter que se dar conta, é isso? Então, inclusive o termo aí coloca, é que às vezes dá para colocar assim que vai chegar lá e já vai fazer isso, né? Que vai descortinar todas as coisas. Não é isso, é que lá na realidade que o espírito descortina, né? Quer dizer, lá na realidade que acontece isso, mas que nem você falou. Existe, não é assim, chegou lá e já vai, não. Eu acredito que, como no texto anterior, inclusive, que ele fala aqui, ó, que aqui ele fala aqui que
Então, procede a escolha das provas por meio que possa expiar suas faltas. Quer dizer, também isso, que eu acho que quando chega o momento, talvez que ele começa a descortinar um pouco isso aí, aí ele fala, puxa, eu tenho que voltar no mundo terreno. Eu acho que nesse momento, sim, né? Daí começa a rever, né? Puxa, né? Junto com os amigos espirituais, ele começa a ver as coisas do passado e uma coisa do futuro, né? Mas então significa que o desencarnado, ele em algum momento ele vai ter que fazer esse entendimento, não que ele vá trabalhar isso no mundo espiritual, porque ele vai voltar para ter que espiar as questões, mas em algum momento ele vai perceber os erros, é isso? É exatamente isso, só que momento é esse que é claro que não vai chegar lá, né? Eu, na minha opinião, né? Posso estar errado também. Eu acho que o momento mais que vai cair essa consciência dele, que vai ser próximo à reencarnação, né? Porque, claro, ele vai ter que fazer as provas de acordo Isso. com aquilo que ele tem na consciência que precisa, certo? Então, ele É realmente, isso. ele E tem ele um vai momento, escolher, né? ele tem um momento no qual ele vai entender o que ele precisa. Então, ele vai ter a consciência do que ele não conseguiu em termos de trabalho na encarnação anterior. E aí vai ter que ter esse entendimento do que ele precisa fazer em função dos erros dele. Só que isso não é um tempo certo, e então há essa diversidade, né? Isso, porque ele não coloca que teve de tempo, ele fala que é lá, né? Que é lá, porque até que, como que vai ter um livre-arbítrio que vai dar oportunidade, se ele vai ter que fazer escolha, mas se ele não consegue, por exemplo, que nem ele fala ali, ver todas as questões de erros que fez na reta passada, e como é que ele vai planejar um futuro, né? Pois é. Então ele tem que ver, ele tem que perceber, né? Fala, puxa vida, olha, é como se talvez passasse um filme, né? Puxa, tantas coisas, tantas mal, tantas o que, e agora vou lá outra hora, então vamos fazer isso, fazer isso. Pela literatura que nós temos lidas e ouvidas de alguns, é mais ou menos nesse sentido, né? Então, ali naquele momento que ele, junto com o benfeitor dele, ele começa a fazer as suas escolhas, mas para fazer a sua escolha ele tem que saber o passado, né? Exato, e provavelmente ele sozinho, talvez ele nem consiga, ele precisa de auxílio para entender os erros, eu imagino. Eu Porque concordo que é assim mesmo, né? Só que às vezes, assim, até que o próprio livro dos Espíritos fala assim, que às vezes Deus permite. Porque às vezes, por exemplo, até tem aqueles casos assim que o espírito suicida, né? Que fez tanto mal. Aí como é que ele vai escolher vir, por exemplo, paraplégico ou vir com deficiência? Ele permite porque ele escolheu, né? Se a vontade dele é tão grande que ele acha que aquilo vai frear, que não precisaria isso, é permitido, porque é a escolha dele, né? Ele que vai ter que escolher, que até ele possa melhorar, né? Então, aí sim que é o livre-arbítrio em ação, né? Mas para você ter que ter o livre-arbítrio, você tem que ter parâmetros para escolha. Como é que você vai escolher se você não vê nada para trás? Né? Não seria justo, na minha opinião, né? exato. Bacana. Ó, 976. O espetáculo do sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E, nesse caso, que fica sendo felicidade deles se é assim turbada? Resposta. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem. Eles estendem a mão. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Interessante também, né? Porque às vezes a gente fica aflito com as pessoas fazendo mal. É normal, mas nós sabemos também que mais cedo ou mais tarde vai ter que mudar isso, né? Tem como, né? E o Kardec faz uma questão mais. Isso concede da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles que amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Olha que pergunta, hein, gente? Uma coisa você vai estranha, né? Então, alguma coisa você falar de morte, desencarne e tal, lá para uma pessoa estranha que você não conhece, tem vínculo. Quando acontece dentro da família, que é aí que você vai sentir, né? E cada um reage diferente, né? E olha a resposta. Se não vissem esses sofrimentos,
é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. Olha só, gente. É isso aí, né? 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Pode ser de outro modo. Tirou o bom senso. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constantes dos que deles foram vítimas? Maior do que pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado sua falta, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Kardec comenta. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem ou mal que houvermos feito, serão igualmente conhecidos. Em vão, aqueles que haja praticado o mal, tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão para a qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez e vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia, e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e de remorso, a do justo goza perfeita serenidade. 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, resgatou suas faltas e sai vitoriosa das provas a que se submetera para este fim. Então, essa é a questão assim que a gente gosta de sempre abordar, inclusive nos grupos de desobsessão. E isso aqui é um fato, que as obsessões mais clássicas aí, comum é essa de um espírito buscando vingança, né? Então, e até quando tem outras questões que, às vezes, o outro espírito quer fazer um processo de obsessão para atrapalhar outra pessoa, a primeira coisa que eles fazem é, como ele localiza o pensamento da pessoa, o que aflige ela, ele vai lá e atrai, inclusive, aqueles espíritos que cometeu aquele, que sofreu, né? Sofreu aquelas sofrimento de violência, ou seja o que for, traição, qual sentido, e coloca próximo da vítima, né? Para quê? Que ela desarmoniza mesmo, né? Isso é muito comum mesmo. E até por isso que a gente sempre orienta, né? Até a questão assim, que a pessoa quando chega, que ela tem que poder água fraterna e começar ou encarnada, começar a mudar, porque senão não adianta também, né? Não é que afastar a entidade espiritual é relativamente simples, entre aspas, mas
Você consegue convencer aquela era que ela está ali perdendo tempo, que ela, né, faz que ela se afaste do encarnado. Mas se a pessoa encarnado não muda, o que vai acontecer? Ele vai atrair outro. Não tem outra solução, né? Se ele não começar a se melhorar, ele vai continuar, vai trazer outro. Rapidinho vem outro da mesma sintonia para atrapalhá-lo, né? Pereira, só um comentário. De outra forma, seguindo o teu raciocínio, é esse obsessor que fica ali, prejudicando o encarnado. Você veja, ele está num outro processo, né, dentro daquela mesma linha que a gente está estudando aqui, ao invés de ele estar num processo de, vamos dizer assim, reabilitação, de estar num processo de entendimento dos erros dele, por exemplo, e estar fazendo um processo de programação de reencarnação e tal, ele fica ligado a esses pensamentos de vingança e ligado a quem ele quer atrapalhar, encarnado, por exemplo. Então, é um atraso. Ele atrasa a evolução dele ficando nessa. E também é uma outra variedade de situação. Porque aí ele não fica na erraticidade, num processo evolutivo. Não que ele regrida, mas ele fica estagnado, né? Porque ele fica atrás do um algoz. E aí fica num outro processo, né, de perseguição como vingança. Então, se veja, uma outra questão, né, espiritual. Então, Ana, mas se a gente analisar bem, às vezes nós ajudamos mais esses amigos, né? Porque o que parece que é por exemplo, e é uma coisa desconfortável, que atrapalha o outro lado, que é uma coisa que a gente pensa como mal, na verdade é um bem também, né? Porque tudo isso tem a finalidade de fazer que aquele encarnado ali se desperte, né? Então por isso que Deus permite que para que eu, no momento mais cedo, ele se desperte. Mas nós, quando atuamos no grupo de obsessão, muitas vezes nós ajudamos mais, você sabe disso, mais espíritos, mais os desencarnados do que o encarnado, muitas vezes. Porque quando nós conversamos com ele, o que nós fazemos? Nós não chegamos lá, ó, sai daqui, pega aqui, prende aqui, não. Nós dialogamos com ele, convencemos ele, né, que ele tem que mudar, porque tudo aquilo existe algumas técnicas que a gente usa, mas tudo aquilo convencendo ele que ele também não é perfeito, que ele fez erro, que aquilo ficou no passado, e aí caminhamos ele junto com a pessoa doente querido dele e tal. Quer dizer, nós fizemos um despertar do desencarnado. Eu Sim. acho assim que muitas vezes, olha, você sabe disso, quantos espíritos, quantos encarnados nós ajudamos dentro do grupo de obsessão? Muitas vezes de um. Eu concordo com você, Pereira, que inclusive a gente até consegue ajudar mais esses espíritos Isso. do que o próprio encarnado, que acaba não dependendo da gente. Mas não é isso que eu, né, o meu foco não é nem essa questão, é a questão desse desencarnado que acaba, vamos dizer assim, entre aspas, perdendo o tempo dele atrás do algoz, que podia estar espiritualmente se desenvolvendo do outro lado, ao invés de ficar atrás de vingança. É claro, a gente auxilia e daí ele retorna, né, daí ele entende e volta o caminho, segue o caminho dele, né, mas eu digo assim, que é um processo que a gente não sabe, porque muitas vezes ficam, sei lá, pode ser até com que a gente, imagina as pessoas que a gente não consegue auxiliar, que são, claro, milhares, né, de pessoas que acontece isso, e fica a vida inteira, entendeu? Isso que eu quero dizer, ou seja, fica um vínculo daquele espírito desencarnado, que não teve entendimento que tem que seguir o barco, ou não foi auxiliado, vamos dizer assim, e o encarnado fica sendo infernizado a vida inteira, vamos supor, estou exagerando, mas veja. Às vezes fica a vida toda mesmo, né? Mas não é? Então, olha só que comprometimento complicado, né? Mas... Aí o próprio espírito perde tempo. Sim, mas veja bem, aquilo que eu falei, na justiça divina, tudo tem um propósito, né? O propósito é isso, o propósito é que mais cedo ou mais tarde ele desperta. E é claro que, e aqui eu vou dizer, assim, às vezes que existe, assim, uma certa, digamos assim, no movimento espírita, há um certo receio de grupos de obsessão. Gente, eu acho que mais e mais grupos teria que ter, mais casas teria que estar trabalhando, porque se ela soubesse
A ajuda que dá esses estados espirituais não fariam crítica, né? Né? Então, olha, e também junto com os grupos de obsessão tem que ter o diálogo fraterno para orientar, né? O magnetismo para ajudar o encarnado. Os dois lados têm que agir, né? Mas eu acho que é mais fácil convencer o desencarnado, isso é comprovado, inclusive, até aqui nos estudos mesmo comprova isso, até no livro dos médicos comprova isso, que às vezes a ação é mais fácil, porque eles têm mais facilidade de entender do que você mudar, às vezes, a atitude dos encarnados, né? Que eles querem que tira, me tira esse daqui, me traz, entendeu? Um passo magnético, tá? Então, não sei se para você fica melhor, depois você pode me questionar, se for o caso. Tá bom, depois nós conversamos no particular. Esse aqui acho que já fizemos já, né? Tá. 979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade e as provas porque ainda tem de passar para acabar sua purificação? Para a alma ainda imaculada são. Daí vem que ela não pode gozar da felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso, ou pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Kardec comenta: goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina-a um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação. E as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos, entre os quais há recíproca simpatia para o bem, encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela entidade de sentimento, consistindo nisso a felicidade espiritual do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias instrumentais certo prazer, quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é, por sua vez, objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Das premissas dessa felicidade goza o homem na terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união para pura e santa. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitada, terá esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias, porque na natureza tudo é amor. O egoísmo é que mata. Olha que resposta. O egoísmo é que mata. 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que encara com indiferença e mesmo com a alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer o desejo, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que ele cumpre suportar. Será necessário que professemos o Espiritismo e criamos as manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Olha que pergunta, hein, gente? Se assim fosse,
seguir-se-ia que estaria deserdado todos os que não creem, ou que não tiverem sejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre bem, qualquer que seja o caminho que conduz. Olha que resposta perfeita, né, gente? Não é porque eu sou evangélico, católico, espírita, não importa, é o bem, não. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Kardec comenta: a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteirarmos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-os dos atos que possam retardar-lhes a felicidade. Mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. Penas temporais. Isso é um tema bem interessante. 983. Não experimenta sofrimentos materiais ou espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumai dizer que deixou de sofrer. Eu gosto dessa resposta aqui por causa disso também. Ó. Nem sempre isto exprime a realidade. Como espírito, está isento das dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito às dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola e se verá abraços com todas as privações oriundas da miséria. Orgulhoso com todas as humilhações, porque abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais rígido do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outras existências, quando não consequências da vida atual. Logo, que daqui houver de saído, compreendê-los eis. E continua. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforço emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aqui. As vicissitudes da vida são sempre punição das faltas atuais? Olha que pergunta também, hein? Não, já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vos mesmos escolhestes como espírito antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração da lei de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, selo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. Comentei agora há pouco, né? É a punição do seu passado, né? Que a gente vê sempre essa vida, né? 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração, porquanto, à medida que se vê depurado, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos,
até que se tenha despojado totalmente da matéria e lavado todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. E Kardec comenta: nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseira são as necessidades e menos agudo os sofrimentos físicos. Lá os homens desconhecem as paixões más que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos um dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei da justiça, amor e caridade. Não conhece os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causa do tormento da nossa existência terrestre. 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir que lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não está sujeito à expiação. Quer dizer, aí já não seria mais aquela questão da erraticidade, né? Inclusive, há comentários aí na literatura, não sei se é verdade ou não, né? Que o Bezerra de Menezes, ele conseguiu esse grau de poder ir para outros orbes mais evoluídos, né? E aí ele optou por ficar no terreno, porque ele simpatia, porque ele tinha algumas coisas a cumprir aqui ainda também, né? Então existem essas situações, né? Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar o sofrimento da expiação. É a mesma coisa daqueles que repetem matéria na faculdade, né? Aí tem que voltar, voltou a fazer a mesma matéria. E outra, com outros colegas que você não conhecia, totalmente diferente. Você imagina, vai de novo, até que você consegue passar. 988. Há pessoas cuja vida escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmo se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar da existência anterior? Olha a resposta dos amigos espirituais, ó. Conhece muito dessas pessoas? Engana-te. Você pensa que há em grande número. Não. Raro a calma é apenas aparente. Talvez ela tenha escolhido tal existência, mas quando a deixarem, percebe que não lhe serviu para progredir. Então, como preguiçoso, lamenta o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos, elevar-se senão exercendo a sua atividade. Isso vem repetindo, né? Todo o livro, anteriormente, estudamos bastante isso. Então, não é ficando numa boa, não. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo o vosso uso, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade a proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. 989. Pessoas que se bem não sejam positivamente más, tornam-se infelizes pelos seus caracteres, todos os que a cercam. Que consequências advirão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Espiarão suas faltas, tendo sempre diante de vista
aqueles que inflicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobação. Depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Bom, era isso que eu tinha preparado, né, para hoje. Então, vamos ter um tempinho aqui ainda para debater um pouquinho. Quiser comentar? A Adri e a Juliana, que não falaram, vamos lá, gente. É bem interessante, né, esse estudo de hoje, porque tem tudo a ver com os nossos comportamentos, as nossas ações, né, em vida. Vai depender de tudo isso, o nosso retorno, a maneira que a gente vai voltar, né, as provas, as expiações, se serão expiações, né, que tem diferença, pelo que eu entendi do estudo de hoje, de como que a gente vai estar fazendo essa programação na medida em que a gente tomar conhecimento das nossas encarnações anteriores, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de fazer, né? Nossos erros são maiores do que os nossos acertos, normalmente, e a partir disso, desse conhecimento, é que vai haver uma programação, né, em conjunto com a espiritualidade maior, para a gente trabalhar, né, na próxima vida, na vida futura, para a gente conseguir minimizar, né, os erros já cometidos anteriormente. Então, a gente sabe que isso não é fácil, mas a gente vem com esse desejo enorme, né, quando a gente está lá no plano espiritual, de acertar e escolhe situações que quando a gente está lá, a gente acha que vai dar conta, né? Às vezes a gente dá, mas normalmente a gente esquece. Mas é muito interessante isso tudo, difícil, né? Assim, da gente entender, às vezes triste quando você para pensar que você vai ver tudo. Eu mesmo penso, meu Pai do céu, quando chegar lá, Jesus Cristo, eu não quero nem ver, mas É, não tem jeito, né, de não ver. A gente vai ter que se deparar com a gente mesmo. Não é isso, seu José? Mais ou menos isso? você colocou um ponto bem interessante, que você falou assim do conhecimento, né? Porque por isso que é importante você estudar e conhecer, você saber que nós nos conhecendo e nós conhecendo como é que funcionam as questões morais do mundo do espírito, facilita na hora que você fazer escolhas, porque se você sabe, né? Você vê que tanto ele dá um caso aqui que mesmo lá no mundo espiritual, se um espírito que é meio, digamos assim, que começa a despertar da consciência dele, ele vai para o processo reencarnatório, quer reencarnar, mas ele ainda não tem muito conhecimento, então ele pode fazer escolhas, que foi dado o exemplo ali, ele pode escolher uma vida de tranquilidade aqui no mundo terreno. Ah, fazer isso, fazer aquilo. O texto ali deixa bem claro isso também, mas ele escolheu e é permitido. Mas é que nem ele fala, você vai passar toda essa vida aqui, às vezes, e não serviu assim praticamente para nada. Serviu para alguma coisa, que sempre a gente tira alguma lição, né? Sei lá, para algum ente querido, outro, sei lá, alguma coisa assim. Sempre tem um propósito da gente evoluir, nem que for um pouquinho quando está aqui no terreno. Mas aquele que escolheu ser preguiçoso, ser, né? Eu falei, mas é o livre-arbítrio dele, porque ele ainda não tinha consciência ainda despertada para essas questões todas que nós estamos comentando aqui hoje. Né? Por isso a importância, né, da gente estudar e aprender para que a gente poder, pelo menos, na hora que nós fazer as nossas escolhas, dentro daquelas possibilidades nossas, nós temos, digamos assim, mais preparado, né? Para falar, puxa, também não vou ser tão ousado, mas também não vou ser é, tão tímido aí para não escolher. Então, aí junto com os amigos espirituais, você já pode escolher por causa que é de acordo com o teu conhecimento. Né? Cada um segundo as tuas obras. Né? Bacana isso. Isso, e assim, outra coisa que me veio à mente durante o estudo, a importância do estudo do Evangelho,
Porque, assim, eu nunca estudei o Livro dos Espíritos, mas hoje, por exemplo, no tema de hoje, as coisas que eu aprendi, que eu venho aprendendo no estudo do Evangelho, me dão um suporte maior, por exemplo, para entender esse tema de hoje, porque lá fala da maneira que a gente encara as provas, tudo depende disso, né? Não é só pedir uma situação X ou Y para a gente passar, porque o Evangelho explica o bem sofrer, a maneira de lidar com as situações, né? Então, é um suporte muito grande, para mim, pelo menos, partindo agora para o Livro dos Espíritos, o que eu aprendi com o Evangelho está me ajudando. E, assim, é fundamental, né? Tá sempre, o Evangelho também é um estudo contínuo, né? Então, porque as questões são inúmeras, são muitas. Eu não sei quantas questões tem o Livro dos Espíritos, mas 1006, quantas? 1006, se eu não me engano, é uma coisa assim, 1009. Então, assim, e são profundas, e a gente, né, para isso que a gente está aqui estudando, mas, né, as obras todas básicas, elas vêm dar um suporte umas às outras, né? Então, hoje me ajudou muito aquilo que eu estudei lá, que eu fiquei lembrando para me ajudar nesse sentido. Foi muito bom. O Evangelho é a nossa base, né? Coisa só que É, tem outras obras, por exemplo, o céu e o inferno. Dentro desse assunto que nós estamos estudando aqui, se você ler o céu e o inferno lá, você vai entender. Tá bem, eu gosto muito também do céu e o inferno, é uma obra que quase todo mundo não gosta, mas ela é fantástica também para esclarecer a gente sobre essas questões aí que nós estamos falando, né? Porque lá ele tem relatos dos espíritos, né? Aqueles espíritos de vários matizes, né? Espírito sofredor, espírito mais evoluído, menos evoluído. Então eles vêm e colocam o Kardec faz as perguntas, eles respondem. Bacana também. Então tudo é importante, né? É tudo. Depende de cada um, né? Cada um tem aquela, vamos dizer assim, aquela necessidade maior de ir para um lado ou outro. Um vai para um lado mais religioso, que o evangelho tem mais esse cunho, e assim vai, né? Tem os que gostam da Gênesis, que é a parte científica. Então, tudo faz parte, né? sim, e é muita coisa para a gente estudar, né? Muita gente está estudando já, acho que Mas a gente vai só agregando, igual o senhor falou, uns vão para um lado, outros vão para o outro, mas devagarzinho a gente vai caminhando, né? E aprendendo. já faz uns 30 anos que eu estou estudando aí, e não estudei nada, agora que eu estou começando a compreender alguma coisinha. E estudando, que nem a Ana falou, o negócio de magnetismo, dos grupos de obsessão, faz 25, 20 anos que nós estamos lá. Começou no grupo de obsessão no início e estamos lá participando dos cursos do DEON e tal, de tudo. Quer dizer, no magnetismo também, olha, mais de 20 anos aí, desde o começo, do início, nós entramos ali, estudamos. E se eu colocar para você que paramos aí um mês, 2 meses na época da pandemia, foi muito, porque depois daquele tempo nunca parei uma semana de dar passe, né? Então você tá. E você não sabe nada, né? A gente não sabe nada ainda. E eu sou sincero dizer, puxa vida, cada vez que eu estudo esse livro, o livro do Espírito, acho que é o terceiro ano que eu estou estudando ele completo. E cada estudo que eu estou tendo aqui com vocês aqui, eu aprendo um monte de coisa, porque que a gente começa a perceber as coisas de maneira diferente, né? A visão do outro, né? Falando, a gente desperta de uma maneira diferente, isso que é bacana. Isso é muito bom mesmo, que a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Juliana, Exatamente. Inclusive, essa questão ali do 980 que fala do laço de simpatia que une os espíritos, é, é o que acontece conosco, né, no grupo. A gente começa, se inscreve, vai se unindo, vai se encontrando essa afinidade, vai procurando pessoas que traz esse acalento para o nosso dia a dia. Por mais que nós tenhamos dificuldade na nossa reencarnação, desafetos, mas nós temos muitas coisas boas, né? Muitos espíritos afins e amigos que vêm para nos poder auxiliar e também deixar a reencarnação mais leve e tranquila. Então, nós sempre estamos. O centro, por exemplo, é a minha segunda família, porque ali eu encontrei coisas que nos meus familiares estavam faltando, né? A compreensão, a atenção e realmente, como a gente tem essa questão da fonte da felicidade, a gente vai procurando isso
até poder conseguir encontrar um caminho que possamos olhar para as pessoas e ter conhecimento, que nem a Ana, né? Ela sempre me atendeu, sempre me auxiliou muito. Então, ali a gente começa a fazer a reforma íntima, vai para o magnetismo, né? O seu Pereira também trabalha muito comigo essas questões. Então, a gente vai encontrando diversos amigos espíritos espirituais para nos poder auxiliar, para deixar a mente, o coração mais tranquilo. Eu estou um pouco até confusa, porque eu começo a falar e eu vejo que alguma coisa sempre acaba acontecendo. Eu começo a ficar muito tonta quando eu tento me expressar. Mas é mais ou menos nessa minha linha de raciocínio. Ah, perfeito, Juliana, é isso mesmo, né? Uma coisa assim que a Ana gosta de falar muito, eu também gosto de comentar, que às vezes a gente começa a querer julgar e talvez até analisar as pessoas que chegam até nós pelo parâmetro do nosso conhecimento, né? Mas cada um tem seu tempo, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com os grupos mediúnicos, né? Que quando eu atender entidades espirituais, cada um tem o seu grau evolutivo ali naquele momento. Então, é, tem pessoas que vêm no mundo terreno que estão ainda na infância, né? Tem outros que já estão bem intelectualizados, mas muito pouco moralizados, né? E tem outros que estão bastante moralizados, mas também nas questões intelectuais aí deixaram muito a desejar. Quer dizer, tudo tem que ter equilíbrio. E a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Na hora de conversar com as pessoas, né? E saber que cada um está no momento dela, certo, né? E a gente tem que oferecer para ela aquilo que ela precisa para prosseguir, sem exigir muito, vamos dizer assim, sem ter muita expectativa, porque às vezes para aquela pessoa ali, o importante para ela é aquilo, né? Sei lá, um acolhimento, o passe magnético para ajudar ela. Aí, com pouquinho em pouquinho, ela vai se evoluindo, né? É mostrar o caminho, né? Isso é muito bacana. E é difícil isso mesmo, porque às vezes porque a gente vai adquirindo conhecimentos, tudo, aí você vai conversar com a pessoa, você fala, putz, merda, mas como é que essa pessoa ainda não compreendeu isso, né? Não está no momento dela ainda, né? Mais cedo ou mais tarde ela terá que aprender, né? É por aí. Com certeza. Isso é uma questão que eu tenho que trabalhar muito em mim. A gente sempre pensa que deixou algumas raízes para trás, mas sempre de vez em quando a gente começa a ser testado em alguns momentos. E é muito bom, né? Que essa questão do intelectual, eu acabei deixando essa parte do estudo muito de lado um tempo atrás. Achava que tinha um pouco de entendimento, mas eu vejo que o meu intelectual em relação à espiritualidade precisa, nossa, de muito aprofundamento para conseguir trazer a clareza, porque querendo ou não, ainda sou muito insegura com muitas coisas. Eu acho que todos nós temos um pouco de insegurança, mas eu vejo quão difícil é muitas questões espíritas para trazer o esclarecimento para minha mente. Eu me esforço, mas ainda parece que aquilo ali não quer entrar daquela forma que tem que ser, né? Então, eu estou tentando, me esforçando o máximo que eu consigo para tentar trazer essa clareza, para poder tentar colocar em prática no meu dia a dia. E como outras obras, que eu não vou citar nomes aqui, elas entram com facilidade, digamos, o que não deveria. É uma lida e grava tudo, consegue entender tudo. E eu vejo assim, poxa vida, eu leio e eu procuro, mas por que que o que não é, a gente consegue ter esse entendimento? Basta ler, consegue conversar, escrever. É difícil. Mas você sabe a resposta, né? Se você está Sim. pensando nessa vida aqui, sim. Mas é que nós somos espíritos com várias passagens no mundo terreno. Então nós trazemos, sim, aqueles conhecimentos, aquelas outras questões ali que às vezes não é tão, digamos assim, salutar, mas nós temos dentro de nós. E é importante de saber isso também, de conhecer isso. Então, por que tem facilidade? Uma pessoa tem facilidade com línguas, outra não consegue ter aversão a línguas, porque é tudo pluralidade da nossa existência e da nossa experiência. Né?
Então aí que vem essa diversidade de carisma, né, tão rica. Né? Mais alguma coisa? Gente, eu quero pedir desculpa por atrapalhar Não, não se preocupe, não tem. acabar atrapalhando aí o Não estudo. precisa, Ana, não precisa não, Carmen, não precisa pedir É, desculpa. mas daí veio o assunto e daí vieram as perguntas. Eu só intervi um pouquinho, porque senão a gente já sai um pouquinho mais cedo. Nós estamos à disposição, inclusive, eu, a Ana, aqui no grupo, ou lá no Deon, pode Tá conversar bom, com a gente, que a gente está aí para, né? pode ter certeza que eu vou procurar vocês, tá bom? Então, Carmila, assim, ó, só para te colocar uma coisa bem importante, tá? Todos nós aqui colocamos exemplos pessoais, e isso faz parte, porque quando você coloca um exemplo pessoal, fica mais claro para que as pessoas entendam o que você quer dizer, tá? Então, o que você fez, o que você falou, não tem nada de errado, tá perfeito, sabe? É a tua dúvida, é a tua questão pessoal, e que a gente realmente consegue te esclarecer, a gente consegue te ajudar. Se você não coloca aqui no grupo, não tem como descobrir como a gente pode ajudar você. Então, o estudo não serve só para aprendizado. Eu acho que a gente tem que encarar um estudo como troca de experiências. E nós estamos trocando experiência, todos nós aqui, não só você, Carmen, colocamos as questões pessoais aqui. Então, isso é normal, é comum, entendeu? Então, não tem nada que pedir desculpa. Acho que foi perfeito o que você colocou, é a tua dúvida. Espero que eu e o Pereira a gente tenha conseguido esclarecer para você. E é que nem o Pereira falou, qualquer coisa que você precisar, né, você tem o nosso contato aí no grupo, o pessoal pode entrar em contato se você quiser comigo ou com o Pereira, para qualquer outra dúvida que você tiver, a gente fica disponível para te ajudar a tirar dúvidas pessoais sem problema nenhum, tá bom? Não se preocupem. Obrigada. bom, quem faça a nossa oração para encerramento? A Juliana, né? Que ela demorou para fazer. Ou a Carmen, quer fazer, Carmen? Pode fazer. Hoje eu vou fazer até Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por esse momento, pelo aprendizado de hoje. Tenho certeza que foi útil a todos, que cada um teve a resposta que precisava. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos um grupo onde podemos nos ter esclarecimento, ter amizade, a compreensão e a bondade. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite. Muito obrigado. Senhor Jesus, gratidão, gratidão, gratidão. Amém. Que assim seja. Que Boa assim noite. seja. Boa noite a vocês. Até a Obrigada, próxima. gente. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite, bom final de semana a todos.